Olá, amigos, tudo bem? Nós já tivemos oportunidade de abordar num outro vídeo o chamado imperialismo do século XIX, também conhecido como neocolonialismo. Só para relembrar, o chamado imperialismo do século XIX foi uma grande corrida em direção à África e à Ásia. Eu falo de países como França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Itália, etc, etc. Olha, o que acontecia nesse momento? O mundo já vivia a fase da chamada Segunda Revolução Industrial. A industrialização já era uma realidade na maioria dos países europeus. A concorrência entre eles era bastante intensa e ocorreu também um problema muito sério, que foi a questão dos recursos utilizados na atividade industrial. Eu me refiro a matérias-primas, em primeiro lugar, naturalmente, e as fontes de energia. Ou seja, conforme a Revolução Industrial foi se expandindo, foi ocorrendo uma escassez desses recursos na Europa. Qual foi a solução encontrada por esses países? Foi simplesmente, sob a liderança aí da Bélgica, conquistar, ocupar, utilizando a força, naturalmente, diversos países da África e da Ásia. O objetivo era exportar capitais excedentes que haviam na Europa, através da conquista de novos mercados consumidores, entre outras coisas. E, naturalmente, obter as matérias-primas de que eles tanto necessitavam naquele momento, os recursos energéticos, e minerais que eles necessitavam tanto naquele momento. Então, ocorreu um fenômeno que ficou conhecido como partilha afroasiática. A mão de obra desses países foi explorada de uma maneira praticamente semi-escrava, enfim. Esse tema foi um tema que a gente abordou quando explicou a Primeira Guerra Mundial. A consequência última disso seria o primeiro grande conflito mundial, justamente por causa dessas disputas territoriais. Muito bem, mas o tema desse vídeo é descolonização afroasiática, ou seja, o momento a partir do qual esses países africanos e asiáticos, essas nações foram conquistando a sua independência em relação a essas potências europeias. Ora, essas independências foram conquistadas a duras penas. Foram dois os meios utilizados. Foi, naturalmente, a negociação, a diplomacia, depois de muitas pressões internacionais e também, claro, a luta armada. Alguns países conquistaram a sua independência através da luta armada. Outros não, como foi o caso da Índia, por exemplo, teve o seu processo de independência liderado pelo Gandhi, que era um pacifista, mas em outros casos houve sim o conflito, houve sim a guerra. Então foram esses os dois meios que levaram essas nações africanas e asiáticas a reconquistarem a sua independência. Agora, que fatores contribuíram para essa descolonização da África e da Ásia que durou praticamente todo o século XX, ou boa parte do século XX? Em primeiro lugar, a própria Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945 e o mundo foi levado a um grande questionamento. Ora, esses países que lutaram na Segunda Guerra Mundial lutaram contra o imperialismo alemão, o imperialismo italiano, o imperialismo japonês. E, no entanto, eles tinham uma postura imperialista em relação aos países africanos e asiáticos. Ou seja, era um paradoxo, era uma contradição. Então, isso passou a ser denunciado a nível internacional. Um outro aspecto também em relação à Segunda Guerra Mundial é que os países europeus eles terminaram a Segunda Guerra destroçados. A Europa foi, naturalmente, o principal palco da Segunda Guerra Mundial. As economias desses países estavam totalmente abaladas, arruinadas, bastante debilitadas. Se não arruinadas, pelo menos debilitadas. Então, realmente ficava muito caro, ter que gastar com a manutenção de colônias fora da Europa. Isso é uma realidade. Então a prioridade passou a ser a reconstrução econômica dos países europeus após a Segunda Guerra Mundial. Então isso, de certa forma, contribuiu para acelerar esse processo de descolonização. Agora, realmente, a grande pressão
partiu por parte da Organização das Nações Unidas, da ONU. A ONU tem no seu documento de fundação, na sua carta de fundação, a defesa do princípio de autodeterminação dos povos. Ou seja, né, todos os países, todas as nações, elas é que decidem o seu destino. Ninguém pode, né, determinar o destino de nenhum outro país. É uma questão de soberania. Então, o papel da ONU, nesse caso, foi bastante significativo, foi bastante expressivo para levar, né, adiante esse processo gradual de descolonização da África e da Ásia. Agora, é claro também, né, que nós não devemos deixar de considerar, aliás, principalmente devemos considerar a luta desses povos, a luta das nações africanas e asiáticas. Ninguém pense aí que os povos, né, desses países aceitaram pacificamente, passivamente, essa dominação estrangeira, né, esse verdadeiro saque dos recursos, das riquezas desses países. Eles lutaram o tempo todo. Nós tivemos diversos movimentos nacionalistas na Ásia e na África, né, com o objetivo de alcançar as suas independências. Então, isso foi acontecendo principalmente a partir de 1945, um processo, conforme eu disse, que durou grande parte do século XX. Agora, um ponto que é importante a gente colocar aqui, e que aconteceu quando esse processo ainda estava, né, em andamento, que foi a Conferência de Bandung, lá na Indonésia, em 1955. Foi uma reunião internacional, um grande congresso internacional, envolvendo esses países que haviam conquistado ou reconquistado a sua independência. Ao todo foram 29 países, né, representados pela China, pelo Egito, pela Índia, pela Iugoslávia. Essas nações se reuniram para se solidarizar e apoiar as lutas de independência de regiões africanas e asiáticas que ainda continuavam na condição de colônia. Então foi uma conferência muito importante porque eles também definiram a sua postura em relação à Guerra Fria, né, que rolava aí nesse período também, né, o conflito entre países capitalistas liderados pelos Estados Unidos e os socialistas, naturalmente, liderados pela União Soviética, ou seja, primeiro mundo capitalista com o segundo mundo, né, como ficou conhecido, o mundo socialista. E eles decidiram, então, por uma posição nem pró-Estados Unidos, nem pró-União Soviética. Decidiram por uma postura independente, autônoma. Por isso eles ficaram conhecidos como países de terceiro mundo. Não eram nem de primeiro mundo capitalista, não se definiam assim, nem de segundo mundo como socialistas, também preferiram não se, né, denominar assim, e sim países de terceiro mundo. Curiosamente, a expressão terceiro mundo, infelizmente, ela acabou sendo usada para designar países pobres ou países subdesenvolvidos. Aliás, ela é utilizada até hoje. Mas, originalmente, a expressão terceiro mundo não tem nada a ver com subdesenvolvimento, e sim com uma questão de postura, né, geopolítica. Eu tenho aqui alguns pontos assim importantes defendidos pela Conferência de Bandung. O primeiro deles, respeito aos direitos fundamentais dos países, respeito à soberania desses países, respeito, né, aos direitos de defesa de cada nação. E, sobretudo, a não intervenção nos assuntos particulares das nações. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, como sempre a gente pede, deixa aí o seu comentário, deixa a sua sugestão, né, sua dica para algum tema de vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações. Toda quarta-feira tem vídeo novo para você curtir, tá bom? E não esqueça de compartilhar. É isso aí, gente. Um grande beijo para vocês, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.